Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhas a dizer o quê? Bendito o que vem em nome do Senhor. Logicamente, Jesus estava pronunciando uma profecia. Essa profecia aqui, ela é uma profecia atemporal. Quer dizer o seguinte, ela segue durante todo o tempo. Ela não está só em um tempo. Algumas pessoas, ao olhar Mateus 24, podem se confundir com algumas palavras de Jesus, porque não entende que a profecia predita em Mateus 24, ela também segue durante a história da humanidade após Cristo. Em Mateus 24, Jesus fala pelo menos de 2 eventos, ele fala de mais. Talvez o primeiro relacionado ali seja a destruição de Jerusalém no ano 70. E depois, posteriormente, a sua vinda. E depois ele fala também, depois do milênio e após o milênio. Ele fala faz várias intersecções e várias conotações sobre a profecia. Jesus faz em Mateus 24. Nesse momento também, Jesus faz uma profecia nesse estilo. Esta profecia tem a ver com 2 momentos. O primeiro momento é no ano 70 de Jerusalém. O que aconteceu no ano 70? Resumindo, o resumo do resumo, Jerusalém foi sitiada, cercada pelo exército romano por causa de uma rebelião. Nesse contexto, a cidade ficou meses fechada, ninguém entrava e ninguém saía. A ponto das pessoas acabarem então a água, a ponto das pessoas acabarem a comida, mas acabar assim de forma total. Existe um historiador chamado Flávio Joséfo, talvez você tenha ouvido falar o nome dele. É um dos historiadores mais antigos do cristianismo. E ele diz que durante o período de cerco de Jerusalém, a fome era tanta que as mulheres trocavam os filhos para a família se alimentar. Não havia comida, as pessoas estavam morrendo de fome. Em volta, um exército esperando para que as portas da cidade fossem abertas e todos morressem. O exército romano ficou meses ali. Aí houve também uma história que o comandante teve que voltar para Roma. Não vou entrar em todos os detalhes. Aí então se abriu uma oportunidade para que as pessoas fugissem. Alguns fugiram porque lembraram da palavra de Cristo. Outros não fugiram, pensaram que o exército romano havia desistido, mas Roma nunca desistia. O fato é que meses depois, a cidade novamente cercada, e o povo então começou a morrer, e então o comandante romano entrou, Vespasiano entrou em Jerusalém e destruiu tudo. Eu não sei como naquela época eles conseguiam destruir com tamanha fúria, a ponto de você olhar hoje o templo de Jerusalém e ver aquelas pedras enormes no chão, sendo da época da destruição do ano 70. Como sem canhão eles conseguiam destruir um prédio daquele? Eu não sei, mas o fato é que foi colocado fogo na cidade. E diz que Vespasiano, que era o general, não conseguiu segurar o seu próprio exército. E o Império Romano, o exército romano, ao entrar em Jerusalém no ano 70, matou a todos. E aqueles que fugiram, eles perseguiram. Eu vou pedir para que mostre aqui alguns desenhos, algumas ilustrações, para a gente ter uma pequena ideia do que aconteceu. Você consegue colocar, William, para nós? Ok. Você vai acompanhar aqui algumas ilustrações, obviamente que não existe foto daquela época, mas o fato é que o templo na época de Herodes era algo grandioso, maravilhoso. Como dizem, maravilhindo, né? Veja que essa é apenas uma maquete. O templo não estava 100% terminado, mas havia muitos detalhes revestidos em ouro, muitos detalhes, tanto fora quanto dentro do templo, que demonstravam claramente que aquilo tudo tinha sido construído com muito cuidado. Quando houve o ano 70,
e a invasão, as pessoas simplesmente foram assim exterminadas. O Império Romano destruiu tudo. Pode passar outra, acho que tem. E não sei quantos já viram isso, mas aqueles que fugiram, os judeus que fugiram, ou os que tentaram fugir, eles foram presos e crucificados. Tá bom, William, pode tirar. Sabe por quê? Porque a rebelião que houve em Jerusalém, na verdade foi uma rebelião contra o Império Romano. E a cruz era um instrumento contra os que se rebelavam contra o rei, que era o César. Por isso que Jesus foi para a cruz, porque a sua acusação era de ser alguém que queria tomar o trono. A cruz não era um instrumento para todos, era apenas aqueles que estavam contra o império. Veja então, meus amigos, que nesse contexto todo, Jesus então para naquela colina e diz aquelas palavras duras que foram profundamente tristes para ele. Quantas vezes quis eu colocar vocês como uma galinha que protege os seus pintinhos, mas não quisestes, desprezastes, fugistes. Sabe, esta aplicação, ela é muito cômoda quando nós identificamos apenas o povo judeu. E temos que tomar muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus nos conta essa história, não para que a gente possa apontar o dedo, mas para que a gente possa reconhecer a nossa vida, refletir em nossa vida. E nesse contexto terrível, Jesus chorou porque amava as pessoas, e ama as pessoas. Mas ele disse, haveria um dia que será destruída a cidade. Posteriormente sabemos também que a profecia se refere à sua vinda, quando então não ficará também pedra sobre pedra, e tudo será desfeito. Mas o fato é que não podemos olhar hoje para o povo judeu e nos distinguir, dizendo com o seguinte pensamento: veja, eles erraram assim, mas eu não. Aliás, nós temos o costume, às vezes a gente vê algumas pessoas falando isso de pessoas da Bíblia. Quantas vezes, não sei se você já viu alguém falar assim: poxa, mas Adão e Eva foi fazer isso, que loucura. Por que Eva fez isso? Ela errou assim, mas não deveria, eu não erraria. É muito mais fácil a gente identificar a falha na vida das outras pessoas. Falando de Adão e Eva, não acredito que tenha mãe que sofreu mais do que Eva. Você já pensou nisso? Por isso é fácil falar das pessoas, não é? Mas Eva sofreu profundamente. Posso falar um evento: um filho matando o outro, sendo que só tem 2 filhos na terra, um mata o outro, e o que matou foge. Ou seja, do dia para a noite ela não tem mais filho. Você pensa nisso? Adão olhando tudo se decompor, com a seguinte ideia: eu sou responsável por isso. Veja, por isso, queridos, ao olhar esses eventos, nós temos que identificar a nossa vida. Estas palavras que são atemporais, que ecoam durante o cristianismo, desde que quando Jesus falou, chega a nós nessa manhã, quando Cristo diz o seguinte: quantas vezes quis eu te abraçar, te proteger, quantas vezes quis eu mudar o seu caminho, mudar a sua mente, transformar o seu coração, mas tu não quisestes. Tu não quisestes. A diferença que nós temos hoje é porque o nosso livro ainda está aberto. E no ano 70 o livro de milhares de judeus foram fechados do dia para a noite. Mas o nosso livro da vida ainda está aberto. Ainda podemos escolher o caminho do Senhor. E agora eu gostaria de fazer uma pequena aplicação a respeito dos dias que nós vivemos. Não tem como a gente passar em alto sobre isso. E eu gostaria de licença, para fazer essa aplicação. Veja, nós vivemos num período terrível da história da humanidade agora.
onde toda o orgulho humano está se desfacelhando mediante a impotência de lidar com uma doença. Muitas coisas aconteceram, mas agora nós temos que parar nesse momento. Nós não saímos ainda da pandemia, mas com a graça de Deus estamos saindo. Mas temos que parar nesse momento e fazer a seguinte reflexão: o que estamos levando de estudo? O que estamos levando de estudo? Isso é imprescindível, temos que fazer. O que isso mudou a minha vida? O que mudou a minha vida? Porque se milhões de pessoas morrerem, a gente ficar quase 1 ano e meio preso, e todo mundo usando uma máscara no rosto hoje, não mudar a sua vida, o que vai mudar? O que isso tudo mudou a minha vida? Temos que refletir sobre isso.